tenho formação em gastronomia. Já trabalhei em vários lugares, tá, gente? Em vários lugares, inclusive como nutricionista clínica no Hospital Itaquime, em Bento Gonçalves, que é a minha cidade, e na UTI com pacientes críticos. Então, quando o professor Mauro comentou sobre esse encontro, eu poderia ter dito que não, seria até cômodo para mim. Mas eu acho tão importante a gente se engajar nesse momento e tentar se ajudar de uma forma assim que a gente consiga partilhar o conhecimento, as dúvidas, ir buscar as dúvidas que as pessoas têm, porque é isso que a gente quer nesse momento de pandemia. É como se nós fôssemos uma grande equipe de diferentes setores, e nós somos, e pela primeira vez, eu acredito, todo mundo precisa estar unido para se ajudar e para nós passarmos de uma forma mais suave esse momento que a gente está vivendo. Então, no que eu puder ajudar, gente, eu estou aqui. Se eu ficar com dúvidas e eu não souber responder, eu vou atrás, porque é um assunto muito complexo. Eu procuro sempre, quando eu busco uma informação, buscar nas fontes seguras, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Diabetes. A gente vai atrás do que é fonte segura. As recomendações que nós consideramos científicas, né, e que são para a gente ter um norte, pelo menos com mais segurança. E aliado a isso também, a gente tem que ter muito bom senso, muito mesmo nas nossas condutas, na nossa postura, porque isso também é fundamental. Porque nesse momento, mais do que nunca, o engajamento ele tem que estar presente na nossa vida. As mudanças de hábito, a mudança de postura. Então, não adianta eu pregar alguma coisa na pandemia se eu não estou praticando. Então, esse para mim é o pensamento que eu tenho e que nós temos, inclusive, aqui na escola, que nós buscamos atingir ao máximo a plenitude. Então, eu comecei, na verdade, estudando um pouquinho a pandemia, auxiliando, em parte, o trabalho aqui na escola. Então, eu contribuí um pouquinho com o trabalho, e para isso eu tive que ler, eu tive que ir atrás, daí eu lia uma coisa, no dia seguinte já mudava. Isso vai continuar por um tempo, a gente tem que se acostumar, porque o coronavírus e o resultado dele, que é a Covid, essa entidade patológica que está acometendo muita gente, que é uma pandemia, sempre é muito séria, ela é um pouquinho, ele, o ser, né, esse micro ser, ele é ainda bastante desconhecido, ele vai ser muito estudado ainda. Então, a gente precisa aceitar que a gente não vive num colã justo que não se movimenta para os lados. Nós precisamos aceitar que as mudanças é um processo dinâmico e a gente vai ter alterações nos decretos, alterações, nós precisamos alterar às vezes algumas regras, mas enfim, a gente precisa realmente desse engajamento. Alguma pergunta já de início, Ana? Ou eu posso falar alguma coisa do coronavírus? Acho que pode dar sequência, prof. A gente combinou que as perguntas ficam no fim, qualquer dúvida as pessoas me chamam, aí eu vou lhe passando. Então, assim, hoje eu vou partilhar com vocês um pouquinho, até eu vou fazer um link com o nosso processo aqui na escola, o que nós fizemos. Então, eu vou procurar usar como exemplo, assim, muitas coisas, porque eu considero, ontem, gente, eu ouvi de um aluno, até eu nem comentei com o professor Mauro, mas ele vai ouvir agora. Um aluno comentou o seguinte: eu sempre falo nas aulas que a gente tem que seguir as regras, a questão da máscara, da lavagem das mãos. Eu fico dizendo, olha o distanciamento, olha a aglomeração, antes deles chegarem perto um do outro. Então, eu perguntei quem tinha filhos, e se eles sabiam, tinha uma ideia de quando as aulas voltariam. Aí me comentou uma coisa, outra, e eu disse, é um trabalho árduo que as escolas devem fazer. E ele comentou o seguinte: professora, quando eu voltei
no retorno às aulas, que a gente está trabalhando com 50% da capacidade, né? Nós estamos com bandeira laranja. Eu me senti como uma criança de como eu estou sendo cuidado. Veja bem, nós aqui na escola, a direção, o professor Mauro, eu não tinha comentado com ele, ele está ouvindo agora, eu me senti muito feliz e muito grata, porque significa que o nosso esforço ele está surtindo efeito. Aí eu perguntei para ele se ele gostou, ele disse que sim, não, prof, olha aqui, a gente vem, tem protocolo, enfim. Então, assim, para começar, eu quero dizer que é um trabalho árduo, mas que é gratificante e que vale a pena. Então, o coronavírus, gente, ele é um ser ainda não está totalmente conhecido. A gente sabe que ele sobrevive várias horas, dependendo de onde ele está, se está no papel, se está no inox, se ele está numa superfície plástica. E tem estudos que mostram que em determinadas superfícies ele pode viver até 72 horas. Então, já esse estudo que foi feito na Alemanha, e um estudo, se não me falha a memória, foi no Canadá, eu tenho esse artigo, tá? Ele sobrevive. E a gente sabe também que condutas básicas são fundamentais para a gente eliminar o coronavírus, tá? As condutas mais básicas do dia a dia que a gente pode impedir que esse coronavírus tome conta do nosso organismo. Dentre elas é a lavagem das mãos. A lavagem das mãos frequente, gente, ela é assim a chave, uma das chaves principais para a gente eliminar o coronavírus. Só que assim, ó, eu vou falar uma coisa eu vou ser bem objetiva e prática. Não adianta eu lavar bem as mãos se as minhas unhas estão compridas, porque a lavagem completa da mão não vai embaixo da unha. Então, as unhas também têm que estar bem aparadas, de preferência, gente, sem esmalte, quando a gente trabalha com pessoas, seja com comida, seja com criança, porque se as minhas unhas estão curtas e limpas, eu enxergo. A lavagem das mãos correta é necessária. Então, das ferramentas importantes é o cartaz da lavagem das mãos em todos os lugares. Então, lavar bem as mãos com água e sabão em todas as partes. Nessa parte também, e vocês já devem ter visto muitos cartazes por aí explicando, com água, sabão, sempre, gente. Não é lavar antes de comer, é lavar muito mais vezes. Quando mexeu no rosto, quando tocou na cabeça, quando tocou nas paredes, quando toca nas maçanetas dos lugares. Se está na rua, gente, chega em casa, a primeira coisa que tem que fazer, entra por um lugar que tenha torneira, seja na área de serviço, ou procura ir imediatamente lavar as mãos. Não entra de calçado também, deixa o calçado no lugar que pode lavar. Então, assim, a lavagem das mãos é importante. O uso da máscara, gente. Já está comprovado, gente, que a máscara traz resultados positivos. Então, é importante usar a máscara. Eu estou com a minha máscara aqui na cadeira porque tinha gente aqui comigo. Então, a questão da máscara sempre pelo elástico, quando vai colocar, arrumar aqui. Nós temos péssimos exemplos e que deveriam ser exemplos de várias pessoas que falam e ficam mexendo aqui, ó. A gente não toca com a mão aqui. Para arrumar, no meu caso, com os óculos, eu mexo aqui e aqui. E tem que passar o álcool, gente, antes, seja esse ou o gel, né? Antes de colocar a máscara e após, certo? Então, é muito importante. A questão da máscara também, não adianta usar e quando vai, por exemplo, num restaurante ou no refeitório da escola, ou conversar, ou sentar na mesa dos professores, mantendo a distância, com máscara, daqui a pouco tira para tomar o cafezinho e coloca na mesa. Não, a máscara ela fica no colo, gente. E eu pego pelo elástico sempre. Então, a questão do uso da máscara é importante, a questão do tossir, gente.
mesmo com máscara, a etiqueta aquela é importante. Quando vai ao banheiro, toda vez que tiver atividades, que mudar de atividade, seja no sanitário, ou vai escrever no quadro, ou vai mexer no computador, se não tem água e sabão perto, o álcool gel. Então, é muito importante a gente ter sempre álcool 70% e álcool gel 70% e ou, né? Para as mãos, a gente usa mais álcool gel e para as superfícies, a gente usa o álcool 70%. Outra coisa importante, eu fiz até um esqueminha, gente, que eu penso que eu devo, assim, a forma que nós... Eu sou educadora também, eu não falei. Além de educadora de ensino superior, eu tenho magistério, fiz 2º grau normal e tenho magistério. Então, eu sempre trabalho já há muitos anos, desde 1990, trabalhei 9 anos com crianças de 2ª e 4ª séries, numa escola particular, que é o Sagrado Coração de Jesus em Bento. Então, eu já sei mais ou menos a dinâmica, mudou alguma coisa em termos de tecnologia, mas o processo de ensino, aprendizagem, o movimento das crianças, o movimento dos adolescentes, eu já dei aula em ensino técnico, então a gente sabe como funciona. Nós somos pessoas, gente, e nós temos hábitos que nós gostamos de nos aproximar, de nos abraçar, da gente se beijar. Nós somos um povo festivo de natureza. Nós somos brasileiros e nós gostamos de festa, de abraço, de beijo, de tomar água no mesmo copo, enfim. Mas, nesse momento, é muito importante que a gente repense e freie as nossas condutas. Que esse abraço, o melhor abraço que a gente pode dar para o outro é cuidar do outro. Esse é o melhor abraço. É a maior expressão de amor que a gente pode dar. Então, o que eu penso enquanto educadores? A gente, todos ali, pelo que eu sei, trabalham em escolas, né, Ana? Faz positivo ou não. Veja bem, eu sou educadora, o professor Mauro é educador, todo mundo. Então, eu fiquei pensando nas minhas idas e vindas, onde a gente começa com essa questão da pandemia dos cuidados? Enquanto escola, que é um lugar, assim, para mim, primordial em termos de ensino, em termos de aprender, a gente tem que começar por nós, educadores. Então, o trabalho principal, na minha opinião, a primeira parte é a capacitação dos colaboradores, professores, merendeiras, todo mundo. É quem vai estar lá esperando o nosso educando, né? Seja ele pequenininho, seja lá na creche, que a gente está, de uma certa forma, trabalhando com esse bebê e ele vai vivenciando essas experiências do nosso cuidado, do nosso amor, de tudo que a gente fizer por ele. Só que para eu cuidar de diferentes faixas etárias, eu tenho que me trabalhar também. A pergunta que eu tenho que me fazer: eu li sobre o coronavírus, eu li sobre Covid, onde eu li? No blog, no Facebook, no Instagram, onde é que eu li? Em primeiro lugar, o educador, ele precisa estar preparado e ter um conhecimento básico sobre o que é o coronavírus, o que é a pandemia e o que ele precisa fazer. A partir disso, ele vai chegar na família, gente. Quem é a referência de vocês do aluno? A família. Quem é essa família? Não importa, pode ser o avô, pode ser o vô e a avó, pode ser só a mãe, pode ser o tio e a tia, não importa, é a família que nós temos hoje. Então, em primeiro lugar, trabalhar todos os professores. Cada professor tem que estar seguro de que ele está lavando as mãos corretamente, de que ele não... quem gosta de brinco, piercing, pulseiras, é lindo, acho lindo, feminino, aquela coisa da vaidade, acho lindo. Eu não posso, eu trabalho em cozinha, não uso nada, nem aliança.
não pode. É regra, para mim, eu sou bem tranquila, porque eu escolhi essa profissão. Agora, todos nós, mesmo quem podia ter pulseira, que as crianças adoram, eu lembro, eu adorava a pulseira da prof, o brinco da prof, principalmente os pequenos, se arrumar, se enfeitar para dar aula, evitar, gente. Uma das coisas importantes é não ter adereços para dar espaço para o coronavírus ter mais lugar para se instalar, né? Então, trabalhar o cabelo preso, gente, o cuidado da higiene pessoal, tá? Aqueles hábitos que nós, seres humanos, estou falando agora de todos nós, prof, que a gente tem de dar aquela coçadinha, sabe? Isso também a gente tem que se policiar. E é um ajudando o outro. Não pensa... Tem pessoas que não têm esses hábitos, mas tem pessoas que naturalmente, por ansiedade e tal, estão sempre com a mão em alguma parte do corpo, assim. É uma questão de hábito, tá? Quem não tem o hábito de lavar as mãos também? Veio da rua, chegou em casa, na sala dos prof mesmo. Gente, tem que ter o álcool lá, tem que lavar as mãos. Então, começa pelos professores essa questão da disciplina, tá? Os professores, gente, como é que eles vão chegar na família? A família precisa receber panfletos, orientações da escola, mensagens em grupos. Gente, pela forma como vocês dão aula, cada escola tem os seus recursos, as suas ferramentas. Tem escolas que talvez eu não conheço, mas vamos pensar assim, que uma escola não tem ferramenta virtual, vamos fazer de conta. Bom, essa escola tem uma direção, tem uma coordenação pedagógica, ela vai ter que criar ferramentas para chegar na família. A família, gente, ela precisa ser orientada dos cuidados básicos de higiene, tudo que eu falei da lavagem das mãos, daí quando chega do mercado, a higienização, lavar frutas, verduras. O município tem uma nutricionista que orienta colocar as frutas em água, com água sanitária, por exemplo, 10 ml de água sanitária, uma colher de sopa para cada litro d'água. Isso é universal, gente. Lavar as frutas e deixar de molho na solução clorada, lavar as caixas que vêm do mercado, de leite, seja lá o que for, colocar longe embalagens, caixas, saquinhos, não entrar com o calçado da rua. Essas orientações que eu comentei com a Ana, que eu posso passar por escrito, gente, tranquilamente, a gente tem que passar para a família, gente. Tem que ter um protocolo para a família. Claro, gente. A gente precisa entender que o familiar, gente, eles têm níveis diferentes de entendimento, de conhecimento. E muitas vezes a gente precisa, dentro do nosso magistério, usar muito, aliás, sempre a criatividade. Trabalhar com gravuras, frases curtas, claras. A gente não pode usar termo técnico para a família. Hipoclorito de sódio. Não pode. Às vezes eles conhecem como que boa água sanitária, certo? Então é muito importante. Outra coisa importante, nem todo mundo em casa tem álcool gel, álcool 70, mas tem água, tem barra de sabão e tem água sanitária. Por que a água sanitária é tão usada? Porque ela é acessível, gente. Existem outros sanitizantes muito mais caros. Porém, já diz o nome, eles são muito mais caros. A água sanitária, ela é eficiente, gente. Então, é muito importante trabalhar a família. Bom, aí nós vamos chegar nos alunos, nos estudantes. E nós temos aqueles que não são estudantes, que ficam estudando o olhar do cuidador, do educador, da merendeira, que são os bebês, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter desde os pequenininhos, aí a gente trabalha mais com os pais, nas orientações, e aí vai para as crianças,
cada faixa etária, vocês terão de criar protocolos. Eu digo assim, eu chamo protocolos, vamos chamar de regrinhas, gente. Regrinhas dependendo da faixa etária. Se eu tenho uma criança de 2 anos, a forma que eu vou explicar para ela de lavar as mãos pode ser por meio de um teatrinho, de uma brincadeira mantendo a distância. Eu posso gravar um videozinho e mandar. Gente, aí vai depender, aquilo que eu falei, da escola, de que estrutura a escola tem para trabalhar com essa família. Em relação à máscara, gente, protocolo de 20 de agosto é de agora, da Organização Mundial de Saúde. A máscara é obrigatória para crianças acima de 5 anos. 5, tá? Porque eu li várias orientações, por exemplo, em Sociedade Brasileira de Pediatria, de um determinado estado, por exemplo, diz que tem que usar máscara a partir dos 2 anos. A gente sabe que a criança, ela não é o problema da Covid, gente. O nível de transmissão, o contágio em crianças, ele não acontece como acontece em adultos, mas a gente sabe que pode acontecer, que já tem casos de crianças que foram contaminadas com o coronavírus, né? Mas a máscara, o último artigo, última orientação da Organização Mundial da Saúde, que foi agora, da semana passada, é de que as crianças acima de 5 anos. E aí, dentro disso, a gente tem aquelas crianças, e até ali pode ter 11, 12, enfim, que elas têm restrições, que elas são, ou elas têm algum comprometimento, algum déficit de entendimento, alguma entidade patológica, alguma doença que impeça, que elas têm alguma dificuldade até a nível respiratório, a nível de ventilação, que é contraindicado. Aí cada pai, cada mãe, cada educador vai ter que ver. A gente não pode obrigar uma criança que tem restrições de uso de máscara a usar máscara. Por que eu considero assim primordial a nós falarmos o seguinte: como é que uma criança de 1 aninho, de 2, vai usar máscara, gente? Teria que ter alguém para toda hora dizer, não mexe ali, não faz isso, não faz aquilo. Então, isso também do uso de máscara, a gente tem que... o último protocolo é esse, acima de 5 anos. Bom, alguma pergunta, Ana, por enquanto, nesse assunto que eu falei? Tá. Se eu estiver sendo chata na explicação, eu peço, por favor, que me falem, tá? Então, trabalhamos com os professores, tá? Isso tudo que eu estou falando, eu posso escrever e enviar, tá? Inclusive, mandar alguns materiais que eu tenho para vocês, tá? Sem problema algum. A questão da higiene pessoal eu falei, a questão dos lenços de papel é muito importante. Veja bem, eu fiquei pensando dentro de uma casa, né? Normalmente, a gente usa a mesma toalha para secar, vamos falar sério, o rosto, o nariz, né? A mesma toalha. Agora a gente tem que repensar também, porque talvez a gente não saiba se dentro da nossa casa tem alguém com Covid já. Porque vocês sabem que as pessoas infectadas pelo coronavírus, de 50% a 60% são assintomáticas, né? A gente não sabe. Mas elas podem contagiar o outro. Por isso, gente, exatamente por isso a gente tem que pôr na cabeça assim: eu não sinto nada, eu estou bem. Tá, mas eu posso estar contaminado com o coronavírus. Eu posso ter. Mas se eu não usar máscara, se eu não lavar as mãos, se eu for comer e der um pedaço para o outro, se eu for partilhar o meu celular, se eu for compartilhar um copo, eu posso contaminar o outro, porque a maior parte das pessoas não tem sintoma, tá? Então, essa questão em casa também vale para todos os lugares: compartilhar utensílios, compartilhar celular, compartilhar tudo. Tá? Então, a gente tem que cuidar. Claro, gente, né? Quem vive numa família sabe, né? Que a gente tem pessoas que a gente compartilha.
abraço e tal, mas se vem alguém de fora, por exemplo, eu vou dar exemplos concretos. Eu estou na minha casa, eu e o meu esposo. Aí vem uma irmã minha que mora lá numa outra cidade, digamos, ela vai usar máscara, 1,5 metro de distância com máscara e 2 metros sem, porque ela veio de fora, digamos. Sinceramente, gente, eu não estou recebendo visitas, e quando recebe, a distância. Tomar chimarrão. Eu vou contar um caso que aconteceu de verdade, não vou dizer nomes, não vou dizer lugar, não foi aqui, inclusive, não foi em Flores da Cunha. Uma pessoa que é educadora chegou e disse para mim assim, eu estava falando da questão de compartilhar, que algumas pessoas não têm cuidado. Pois é, Zana, tu vem aqui, tu usa máscara, eu uso máscara, a gente se cuida, tal. Hoje fui numa escola, tinha lá a diretora, a coordenadora pedagógica, fui pegar meus materiais para levar, preparar as aulas, elas estavam sem máscara, tomando chimarrão e comendo biscoitinhos, juntinhas na mesma cuia, inclusive. E aí? Por isso que eu comecei lá no início pelos professores. E não é um xingamento, gente. É simplesmente nós nos darmos conta que a vida mudou. Já faz tempo, desde março a vida mudou. No nosso caso, dia 18 de março, foi o último dia de aula aqui. No dia seguinte, a gente já estava mudando a nossa rotina e estamos bem acostumados, estamos bem felizes. Mas a gente tem que seguir as recomendações. Não adianta a gente dizer para a família que chamar uma visita e partilhar um chimarrão, tá? Que não pode, se nós fizermos isso no local de trabalho, se nós, enquanto educadores. Então, os cuidados, gente, nós temos que ser o exemplo. Essa é a chave. O exemplo, nós, a família, criança, gente, adolescente, a gente subestima. Os nossos alunos voltaram aqui para a escola com as turmas reduzidas e eu, particularmente, eu falo agora, eu estou representando, eu estou super feliz. Nós não tivemos trabalho, eles foram muito bem preparados. Como eu falei, a gente começou aqui com a instituição, a UX, com a escola, aí começamos a preparar os estudantes antes da volta, tá? E aí nós voltamos. Seguros, gente. Bom, vamos ver o que mais que eu tenho que falar para vocês. A questão, tá? Já falei das visitas, né? Que são super importantes a gente falar, né? Pessoal, vocês, todos os locais, eles receberam um protocolo do Estado, né? Esse protocolo foi lá para o setor responsável pelo município, para as prefeituras, enfim, se chama o plano de contingenciamento, tá? Que é este aqui, bem grossinho, né? Aí, cada município, o município ele vai ter escolas, creches, escola disso, escola daquilo, várias especialidades, né? E cada escola fez, né, quem acredito que já tenha feito, preencheu esse plano, que é bem grande, e tudo que eu coloco no papel, a gente sempre diz que o papel aceita tudo, né? Então, o que a gente colocar no papel, nesse caso, não é aceita tudo, tem que praticar. Então, aqui na escola foi feito um protocolo, o professor Mauro, toda a equipe. O professor Mauro me entregou, o que que eu fiz? Eu pensei assim, bom, o professor Mauro quer saber se está tudo em dia. Eu tenho que dizer para ele, tenho que ver, né? Aí eu enumerei cada item aqui, ó, desse plano de contingenciamento, tá? Coloquei de 1 até a última pergunta. Todos os alunos devem usar máscara, os colaboradores, todas as pessoas, todos, 100%.
o distanciamento com máscara de 1,5 metro, sem máscara 2 metros, só pode tirar a máscara e tal. O professor Mauro me entregou, eu fiz lá e eu ia fazendo o checklist. Já fizemos isso, tem isso, tem aquilo. Opa, falta um cartaz explicando tal coisa, vamos fazer. Então, assim, ó, tudo que está nesse plano tem que ser cumprido. Então, vamos supor que a escola Flores da Cunha, vamos pegar o nome de uma escola que eu acho que nem existe, estou inventando. A escola Flores da Cunha trabalha com crianças de 8 a 10 anos. Também estou inventando, tá? O que eu tenho dentro da escola? Eu tenho refeitório, eu tenho merenda, eu tenho quais os setores, eu tenho um banheiro feminino, masculino, sala de professores. Então, eu vou pegar um exemplo concreto. Eu tenho que em toda a escola, desde antes da porta, aqui na escola, eu estou aqui perto da porta, atrás de mim tem a porta, tá? Antes de entrar, já tem cartazes. Cartazes de motivação da lavagem das mãos, cartazes que dão uma breve explicação dos cuidados, tem as marcações no chão, ó, gente, tem as marcações, vocês podem fazer para crianças com brinquedos, mas daí seria um encontro de muitas horas para sugestões, tá? Que a gente tem, os educadores são excelentes, tem os da aula de artes, enfim, que tem aquelas ideias criativas. Como é que nós vamos fazer plaquinha de distanciamento para crianças? Como é que nós vamos manter as crianças longe umas das outras na hora da brincadeira? Ah, gente, vamos usar plaquinhas diferentes, não é essa, gente. Aqui vem mais adulto, então é uma plaquinha mais um padrão para a escola que a gente mandou fazer, mas para adolescente não vai botar plaquinha da Mônica, eles não vão gostar. Então, cada faixa etária fazer plaquinha de distanciamento, tá? Que mais? Então, na questão do plano, é para cada escola. Sala dos professores do café. Então, pegando o exemplo da escola. Chegou na escola, eu tenho que ter as recomendações. Precisa ter um protocolo, gente. Aqui na escola, a gente preenche um protocolo, porque todos são adultos que trabalham aqui, mas no caso de crianças pequenas, bebês, enfim, os pais precisam informar e manter a criança em casa se ele tiver algum sinal, febre, dor de garganta, qualquer sintoma que for que a gente suspeita de Covid. Dor de garganta, tosse seca, febre. E febre não é assim, ó, tem que medir a febre. E se ficou preocupado, tem que procurar uma unidade básica, tem que procurar um atendimento médico, tem o DISC gratuito, mas assim, ó, a gente tem que ter esse cuidado. Então, aqui a gente preenche um protocolo todos. Se eu vier de manhã trabalhar e sair de meio-dia, eu entro. Na entrada da porta, a gente tem um tapete para tirar o resíduo do calçado, outro tapete com solução de cloro, água e água sanitária, que é reposta de 2 em 2 horas, conforme a necessidade. Molhe os pés ali, não é obrigatório, mas aqui na escola, os nossos critérios, que a gente fez os protocolos, são mais rígidos. Mais rígidos, porém, é melhor fazer mais do que menos, tá? Aí, depois que eu passei os meus pés ali no tapetinho, a gente passa álcool gel e preenche um protocolo, verifica a temperatura. Ah, bom, eu vim de carro de Bento com o ar quente ligado, eu cheguei aqui, tô com 37 ponto alguma coisa. Espera um pouquinho, verifica de novo, tá? As recomendações de São Paulo são que 37,5 já é para esperar um pouco, verificar de novo e mandar. Mas o preconizado pelos órgãos de saúde mundiais é 37,8 ou mais, tá? O que a gente faz daí? Se aqui na escola chegar alguém com 37,8, a gente manda esperar, fica ali sentadinho um pouquinho,
Pega um ventinho, volta, mede de novo. Continua com 37,8. Tem que ter uma salinha na escola separada para manter aquela pessoa até que alguém venha buscar. Outra coisa importante, não tira a máscara. Ninguém entra aqui na escola sem máscara. Ninguém. Porque nós temos uma única entrada. Teríamos mais, nós fechamos. Teria a entrada de funcionários e fornecedores e a entrada para o restante das pessoas, que é a entrada principal. Fechamos as dos fornecedores, os funcionários, todos sem exceção têm que entrar pela porta principal e fazer todo esse protocolo. Então, se está tudo bem, é liberado, sempre mantendo a distância. Corredor, banheiro, qualquer ambiente aqui da escola tem cartazes educativos e de atenção. Tu tá passando no corredor, já tem um cartaz, mantenha a distância de 1,5 metro, usa máscara. A repetição do termo use máscara, lave as mãos, não mexa nas paredes, não fique se pendurando nas portas, é assim a todo momento. A questão da limpeza da escola, eu peguei um exemplo que vale para todos, tá? Sempre, gente. O ambiente, aquele ambiente cheio de cartazes, cheio de tal, não faz parte mais da nossa vida. Só pode ter cartazes se eles forem plastificados e a gente passar álcool 70 pelo menos uma vez por dia nos cartazes. A gente não pode deixar coisas penduradas, enfeites, flores de papel, ou tantos brinquedos, onde tem crianças precisam ser desinfetados com álcool 70. Se a escola não tem acesso ao álcool 70, que eu penso que vai ter, e eu não vou entrar aqui nas questões de verba, isso não é o meu tema hoje, tá? Todos os objetos que as crianças forem usar para brincar, eles têm que ser desinfetados antes e após o uso. Eu tenho tapetinho, o tapetinho é de pano. Ah, tá, eu até posso usar o tapetinho de pano. Se aquela criança receber o tapetinho lavado e desinfetado com água e água sanitária, 1 colher de sopa para cada litro d'água é suficiente. E aí aquele tapetinho foi para aquela criança brincou. Tudo bem, prof, mas criança não tem problema. Não, nós temos que prevenir. Tudo no ambiente tem que ser desinfetado, tá? As mesinhas tem que passar, se não tem álcool 70, essa mistura de água com água sanitária, certo? Por que a gente não usa sempre água sanitária? Porque algumas superfícies podem, claro, com essa quantidade não compromete a superfície, digo, de estragar. Mas porque o álcool 70 ele é mais prático, gente, de usar. Só que não é só para pulverizar, é para limpar primeiro e pulverizar. Se a mesa só foi usada e não está com resíduos em cima, eu posso pulverizar o álcool 70 e passar um pano limpo, gente. Um Perfex ou um pano limpo específico. As cadeirinhas também. Agora, se tiver resíduos nas superfícies, primeiro eu tenho que limpar. Quando eu limpo, gente, além de tirar os resíduos, eu também estou reduzindo a carga de micro-organismos. Aí o meu álcool vai ter um efeito ainda maior. Porque não pensem, gente, que o álcool 70, ele vai deixar o lugar estéril, ele não deixa. A gente não tem 100% de sanitização em um ambiente. Numa autoclave, lá no hospital, quando a gente põe o equipamento no autoclave para esterilizar, é diferente. Mas na nossa vida, no dia a dia, nós não temos 100% de sanitização, nós não eliminamos 100%. Mas o que nós devemos pensar? Que nós devemos eliminar o máximo. Tudo que nós fizermos a mais não é demais. Gravem essa frase.
tudo que fizermos a mais nunca será demais. E também uma coisa importante, ninguém precisa ficar histérico. E tem uma receita bem básica para não ficar por aí, ai, agora eu tenho que toda hora lavar as mãos, ai, eu tenho que... Não. Vamos respirar fundo, manter a leveza, faz o que tem que fazer. Isso tudo vai passar, gente. O que vai ficar? Quem não lavava as mãos aprendeu que tem que lavar. Quem pegava as compras do mercado e botava na geladeira vai aprender que tem que ser mais higiênico. Porque muita gente, e eu não estou falando de vocês, mas vocês trabalham com muita gente, vocês sabem, tem pessoas que dizem que o que não mata engorda. Essa é uma frase clássica de muita gente. Só que agora, dependendo da pessoa, o estado de saúde que ela está, mata, certo? Então, a gente não precisa ter medo de sair. Eu venho trabalhar tranquila, com total segurança. Eu tenho, assim, 100% de segurança do que eu faço no meu dia a dia, tá? Não tenho medo, não percebo medo dos nossos alunos. Agora tem um detalhe, além de fazer protocolos, de fazer a higiene, de pensar assim, continuando lá na nossa escola, no nosso modelo de exemplo, tem merenda. Como é que vai ser distribuída essa merenda? Quem prepara vai ter que ter N cuidados. As crianças não podem mais, eu ganhei, eu não vou comer, eu te dou. Elas têm que ter todo um preparo, elas têm que na mesinha manter o distanciamento. Esse distanciamento, gente, se vocês pegarem, por exemplo, um país como a França, que eu estava lendo, é 1 metro. Nós aqui na escola, a gente colocou 2 metros entre as mesas e 1 metro entre as pessoas, mas na prática, no nosso dia a dia, é 1,5 metro e 2 metros sem máscara. Aqui na escola, a pessoa só tira a máscara quando vai degustar um alimento. E ela tem que manter a distância. E na hora da refeição, ela, que vale para as crianças ali que tem merenda quando forem para a escola, a criança vai chegar no refeitório de máscara, acima dos 5 anos, é claro. Ela vai passar o álcool nas mãozinhas, ou vai lavar as mãos, tem que ter alguém orientando, gente. Não adianta dizer que tem que fazer, tá junto, né? Tem que ter alguém orientando, vai passar o álcoolzinho e elas fazem direitinho, elas são os amores, gente. Elas fazem as coisas. Aí elas vão ser servidas, gente. Elas vão ser servidas. Elas não podem ir lá pegar a maçã, pegar a banana. Vocês sabem como estão funcionando os restaurantes. Nem todos, é claro. Que eu já vi que tem determinados lugares não fazem, tá? Mas eu me cuido. As pessoas têm que se cuidar também. Então, elas vão tirar a mascarazinha, quem usa, ou adolescente que vai na escola e tem merenda no ensino médio, algumas escolas têm, né? Ele vai sentar, vai tirar a máscara, vai colocar no colo, fazer sua refeição, repor a máscara e não vai ficar se juntando com o colega conversando. Gente, é vigilância o tempo todo, é uma vigilância do bem, tá? Não é por mal, tá, gente? Aí, gente, hora de ir para dar aula, aquele distanciamento em sala de aula. Vocês sabem que bandeira laranja é 50%, né? 50% da lotação. Todas as salas de aula aqui, todos os lugares, inclusive o restaurante, a gente fez cartazes dizendo quanto é a capacidade e quanto pode ter. Se pode 100 pessoas no restaurante, quantas nós vamos atender? 50. Não pode ter mais. Pode as pessoas saírem de uma mesa, sentar pertinho para bater papo, coisa boa, né? Os alunos gostam, nós gostamos. Infelizmente, sem máscara não pode. Gente, a partir do momento que a gente estabelece regras, vocês sabem que esse plano, ele é feito, vai para a Secretaria da Saúde e eles têm que aprovar, né? Certo? Eles vão aprovar, vão ver lá, tudo bem.
Se aprovou, e mesmo se ainda não aprovou, e é isso que vocês querem seguir, tem que seguir. Ah, o meu plano está lindo de morrer. Eu coloquei que o nosso refeitório vai servir os estudantes, mas, tudo bem, ninguém está enxergando hoje, deixa passar. Gente, não é o momento disso. Sério, a gente tem que estar comprometido com o nosso papel que é de educador. Um educador, gente, não é só aquele que ensina, que alfabetiza. Aliás, as crianças, eu já fui educadora e sei, e já tive filho. Hoje as crianças já saem falando, né? Porque o professor tem que correr para dar conta, né? Porque elas nascem quase falando. Então, como é que eu vou colocar esse conhecimento do meu aluno? Aí entra a questão que quando eu dava aula se falava do construtivismo. Como é que eu vou trabalhar a pandemia com uma criança de 5 anos? Pergunta o que ela sabe, gente. Olha, vai ter criança que vai estar bem sabida, né? Vamos ver. Ela me falou que é assim, mas nossa, será quem falou isso para ela? Vamos corrigir de uma forma lúdica, sem dizer para a criança que não é isso, que não é aquilo, tá? Então, isso é importante. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho que eu anotei. A questão das aulas, gente, eu não vou entrar no mérito se volta ou não, né, gente? Eu vou falar o que eu penso agora para vocês, tá? Queridos colegas educadores, né? Eu vou falar o que eu penso. Eu fiquei muito feliz quando a gente voltou, mas nós voltamos com segurança. Só que nós trabalhamos muito antes, tá? A gente sabia que tinha que fazer protocolos. A gente trabalhou muito, o professor Mauro trabalhou muito, as pessoas da escola trabalharam muito, a UX trabalhou muito, a gente trabalhou. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que eu não falei para o professor Mauro, se ele estiver por aí ainda. Eu li muito, 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 eu tive muitos medos de não saber algumas coisas, de passar alguma informação com insegurança. Tanto é que quando vinha uma dúvida eu ia atrás, daí eu não encontrava o que eu queria, daí eu encontrava 10 coisas diferentes para o mesmo assunto, às vezes até em documentos oficiais, gente, contradições. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer regras dentro daquilo que é mais universal e que está dentro dos nossos protocolos oficiais. Se um protocolo é mais flexível e outro é mais rígido, e eu não quero ser nem 8 nem 80, eu posso ser ali no meio, mas eu vou assumir aquilo que eu estabeleci. E a minha frase também, eu uso uma frase muito na sala de aula. Gente, nem 8 nem 80, 40, porque tem pessoas que são os extremos, ou querem fazer assim, entrar dentro de um tanque de água sanitária, e outras que não estão nem aí, que acham que a pandemia, ela não é nada, que não está acontecendo, que o coronavírus é uma invenção, que ele não existe. Imagina! Daí muita gente chora, né? Brinca com o assunto. Então, a gente não tem que ser nem estressado, que isso atrapalha, só prejudica, nem estressar os pais, a família, nem a comunidade, muito menos os alunos. E eu vou chegar num ponto bem importante. Olha, controlem o meu tempo, tá? Me segura. A questão do emocional das crianças. Quem ainda não acessou, eu li todos os protocolos de São Paulo, por exemplo, que eu pensei assim, vou pegar uma cidade, um estado bem grande, vou pegar a capital. E não vamos dizer que eles são os melhores políticos, os melhores secretários, não. Gente, tem N locais que fizeram N protocolos, os nossos são muito bons também. Mas é bom a gente ler para ver como é que a gente anda, como é que eles estão sobre o ensino. E li também e acompanhei a abertura das escolas na França. Tá? Se vocês pegarem a França, São Paulo e nós, a França, gente, eles têm protocolos muito
Bem assim, o distanciamento é 1 metro, as crianças não precisam ficar tão longe, a desinfecção é 1 vez por dia. Não, isso para nós não serve, gente. A gente quer mais. A gente tem que pensar no nosso. São Paulo, gente, para as crianças frequentarem a escola, eles têm que ter um termo assinado pelos pais. Eles iam voltar em setembro, protelaram para outubro, tá? Por quê? Porque para voltar, eles estabeleceram certos critérios, que ele está 28 dias com aquela curva de mortes e de contágios lá embaixo. 28 dias, quer dizer, uma estabilidade de praticamente 1 mês. E a volta deles é em 3 etapas, mas não é assim. Primeiro as crianças, depois as... Não, é 35% na etapa 1 de todos os níveis. E depois vai aumentando, 70%, depois 100%, tá? Então, é bem interessante ler esses protocolos também, os responsáveis, no caso, que estão ali gerenciando, fazendo as capacitações, que a gente, também, às vezes, a gente lê algumas coisas que são importantes. Porque, gente, vocês vão encontrar pais que têm muito medo de mandar as crianças na escola. E vocês vão encontrar... nós não tivemos aqui problema de pessoas com medo. Por quê, gente? Porque todas as pessoas que têm fatores de risco, elas vão ter as aulas depois. Elas puderam fazer as aulas teóricas síncronas, né? Ou por ensino à distância. E como nós somos cozinhas, são práticas, elas vão fazer essas aulas depois sem custo, porque elas já estão pagando a disciplina, né? Alunos com problemas cardiológicos, de hipertensão, problemas renais, enfim, ou que são problemas respiratórios como asma, bronquite, eles estão em casa, tranquilos, eles não vêm, mas eu tenho o papel como educadora, nós, enquanto universidade, uma escola, de não esquecer desses alunos, gente. Eles estão em casa, mas muitos deles não estão felizes. Eles vão precisar que o professor mande um recadinho, que o professor fale. Esse também é o nosso papel. Ai, que bom, né? Muitos alunos estão em casa. Eles estão tranquilos. Não, gente. O índice de depressão, a incidência de depressão aumentou muito, muito. Se não falha a memória, 3 vezes mais pessoas com depressão. E dentre essas pessoas não escolhe idade, tá, gente? Então, é importante fazer esse trabalho também a nível emocional, afetivo, de acolhimento. E esse acolhimento não é o abraço, gente, é mandar um recadinho, é a distância, é também tranquilizar os pais, certo? Tranquilizar os pais. O professor também precisa de apoio. Nós precisamos, enquanto educadores, porque nós também estamos vivendo e estamos vivendo e viveremos muitas coisas ainda, começando pela tecnologia. Dar aulas assim, fazer reuniões assim, nós que tínhamos um café especial no dia da reunião, tinha lá uns pasteizinhos, alguma coisa, não tem, gente. O professor também, que não dominava ferramentas, precisa de apoio. Então, também os responsáveis pelas escolas não podem esquecer dos seus educadores, não pode esquecer de falar de alimentação saudável. O professor precisa estar bem de saúde, a família precisa estar bem e as crianças, os bebês, os adolescentes também. A gente não pode descuidar dos diferentes grupos que estão ali, tá? Eles também precisam de muitos cuidados. Então, é muito importante, tá? Que antes do retorno da aula, todos estejam preparados no que é a realidade da pandemia e o que é o amor que está cercando ali todos esses cuidados. Se nós formos claros com as pessoas que nós estamos falando, se nós souber o aluno, o pai, a mãe, o professor, ele sabe muito bem quando alguém está falando não só do cérebro, mas com o coração, que é o nosso símbolo do afeto, que é o nosso símbolo da emoção.
Todas as crianças e os adolescentes, gente, eles seguem muito rápido as cartilhas de cuidado. Não subestime. Eles seguem mais do que determinados adultos. E eles sentem quando eu me preocupo com ele. Então, façam isso, gente. Fiquem tranquilos, gente. Respirem fundo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos, porque eles dependem da gente, gente. O nosso papel dentro de uma sociedade, ele é fundamental. Nós somos multiplicadores de cuidados, multiplicadores do bem, multiplicadores do conhecimento, e nós somos pessoas que estão constantemente aprendendo. Então, vamos pegar essa pandemia como um momento de aprendizado. E nós vamos passar e vamos pensar assim, vamos estranhar, talvez a máscara a gente não tem mais, então a gente vai poder espirrar em cima do outro. Não. Vão ficar na nossa mente, nos nossos hábitos, porque a gente está praticando, todo mundo, né? Quase todo mundo, gente, desde março. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, e lá vai. Será que nesses meses os hábitos se solidificaram? Acredito que para a maioria das pessoas. Eu tenho certeza absoluta que nós não seremos mais os mesmos, ou as mesmas. Certo? Gente, eu vou esperar as perguntas agora. Se eu não souber responder, você pode ter certeza que eu mando depois. Pessoal, então, quem quiser fazer perguntas, pode escrever aqui no chat na lateral, e aí a prof vai estar, eu acompanho com ela para a gente poder estar respondendo. Se vocês quiserem, podem ir escrevendo. Quem será a primeira pergunta? Prof, eu vou abrir. Milena, quando vem a vacina? Eu não sei. Não adianta me perguntar. Eu tenho uma pergunta, prof, para abrir o hall de perguntas. E quanto aos cuidados com crianças menores, por exemplo, eu tenho um filho de quase 2 anos. É muito difícil, às vezes, tu dizer, vamos lavar a mão, às vezes não quer, às vezes vamos voltar do passeio da rua, vamos lavar a mão. Álcool, ele até faz assim, mas... né? É difícil. Como fazer isso com vários coleguinhas? Sim. Olha só, bom, principalmente, o cuidador, que é o educador, ou a merendeira, ou quem trabalha na recepção. Ana lembra, e colegas, lembra que a gente tem que trabalhar todo mundo, não tem exceção na escola. Mas a criança, entra o detalhe assim, tu sempre vai ter que... Não é, eu sei que às vezes acontece de perder a paciência, né? Todo mundo é humano. Mas assim, sempre começar com um trabalho lúdico. Se a gente trabalhar a criança, Ana, na forma de teatrinho, mostrando, fazendo uma encenação, a criança ela vai memorizar mais. A criança memoriza mais o visual. Tanto é que um pai, uma mãe, uma avó, um vô, seja quem for, não precisa falar. A educação para crianças, ela acontece por meio do exemplo. Então, se eu for lavar as mãos antes e mostrar, e eu disser, eu vou lavar antes, eu fiz um teatrinho, a criança vai entender. E que bom que a criança não é uma, digamos, uma propagadora do coronavírus, já está comprovado, mas a gente que tem que cuidar mais dela. A pessoa que cuida da criança que vai ter o cuidado maior ainda. Por exemplo, os pais vão ter que ser orientados à questão da higiene pessoal, da postura, do uso da máscara, tudo isso. A questão do transporte, Ana, a criança vai chegar na escola, ela vai aprender que tem que pisar no tapetinho, aí tem que fazer uma brincadeira. Outra coisa, a escola não vai receber... Por exemplo, se tem 14 crianças de uma vez. Cada escola, vocês sabem que vai ser em etapas, gente. Não é mais assim, o professor vai ficar com 20. Isso acabou, gente, na pandemia.
Então, Ana, tanto na tua prática com o teu filhinho, né? Teu filho, como lá na escola, imaginemos que tu seja uma educadora infantil. Tu vai estar com menos crianças e com certeza vai ter alguém dando apoio também. Mas a gente não precisa com criança chegar assim, não, lava a mão. Gente, eu não preciso dar exemplos que todos vocês sabem do que eu falaria, né? Aquele grito, aquela coisa, estressar a criança. A criança, a gente já está estressada. Ela está estressada, gente, porque ela é pequena e ela vê o pai e a mãe indo de máscara. Isso é estresse para a criança. Então, ensina a criança a lavar as mãozinhas com naturalidade, bota uma musiquinha, canta uma musiquinha. Gente, enquanto mães, pais, educadores, a gente só não sobe na mesa porque fica feio. Mas a gente tem que inventar coisas, né? Não adianta. Então, é nesse sentido. E o cuidado maior que tem que ter é o adulto em relação à criança. Tipo assim, Ana, tu mesma ou o educador que está com teu filho, mexeu aqui na máscara, né? Mexeu aqui, ó, não lavou as mãos e tocou na criança. Por onde entra o coronavírus? Pelas mucosas, o nariz, os olhos, a boca. Ele pode ficar no rosto da criança, a criança colocar a mãozinha, colocar no nariz. Então, a gente tem que trabalhar o adulto. A gente tem que proteger a criança, oferecer para ela um ambiente onde as paredes foram limpas, as maçanetas foram desinfetadas, tá? Tem uma pia para lavar as mãos. O adulto tem que se trabalhar, o adulto vai ter que cuidar dessa criança. Eu não sei, Ana, se eu te respondi, sim, mas sim, a questão de colocar a mão, assoar o nariz, por exemplo, Ana, vamos supor que tu tá ali com o teu filhinho, tu veio da rua, tu tá ali na rua, tu tirou a máscara, precisou assoar o nariz. Que o recomendado é papel, lenço de papel, né? Aí tu não tem lugar para lavar a mão, tu vai ter que procurar um lugar, tu não tem álcool gel junto. Aí tu pôs a tua máscara, mas a tua mão tá aqui. Enquanto mãe ou enquanto educador, tem que ter a responsabilidade de não esquecer que se tu ficar tocando no teu filho e tu tá com Covid, tu não sabe, porque tu é assintomática. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Eu espero ter respondido, Ana, mas qualquer coisa. Foi bem clara, obrigada. Prof, o professor Mauro gostaria de fazer uma pergunta. Mauro, você pode abrir seu microfone, por favor? Não está funcionando, Mauro, ainda não te escutamos. Ok. Agora foi. Agora foi. Não, eu queria fazer só um aditivo à resposta da Osana, dizendo que as crianças muitas vezes surpreendem de forma muito positiva. E eu tenho uma experiência prática, né, disso, porque muitas vezes até experiências passadas de quando a gente não usava ainda o cinto, e as crianças muitas vezes vinham dentro do carro dizendo: eu não tenho, tem que colocar, pai, coloca. Então, eu acredito que eles se adaptem muito mais rápido que nós. Eles, pelo que eu vi, os amiguinhos do meu filho, os colegas, eles passam álcool sem tu de falar nada, porque uma vez que aprendem já vira um hábito para ele, muito mais rapidamente que para nós. Não quero entrar em mérito se tem que voltar ou não, mas eu acredito que eles tenham essa capacidade induzida, né? É como quando eles abrem um celular, eles sabem usar melhor que nós. Somente isso. Obrigado. Complementando isso que o professor Mauro falou, que depois tem uma pergunta também bem interessante ali. O professor Mauro lembrou do celular, gente. Passar álcool direto no celular dizem que não é muito bom, né? Uma colega minha perdeu o celular. Então, máquina, os telefones e tudo a gente pode passar álcool 70. Celular teria que ter uma capinha, uma forração, e é importante passar também. Tem uma pergunta ali bem interessante, que bom que vem essas perguntas, ó.
Como fica a questão de pegar bebês no colo, pois muitos não caminham? Como fica? Deve usar luva, máscara, enfim. Gente, ninguém... Isso está lá na Organização Mundial da Saúde. Bebês de berço, né, de colo, eles vão ser pegos no colo, é claro. Quem tem que estar limpo, com o uniforme limpo? Por exemplo, a pessoa que trabalha numa escolinha, penso eu que ela vai usar o uniforme na escola. Então, ela vai chegar, ela vai se trocar de roupa, ela vai colocar um jaleco, uniforme da escolinha. Ela vai estar usando máscara, ela não vai ter acessórios, brincos, etc. Maquiagem também não é bom, porque daqui a pouco a base e o pozinho dá uma coceirinha, né? Enfim, é trabalhar limpo, com pele limpa, com roupa limpa. O calçado também tem a questão... quem trabalha nas escolas pode, nas creches, eu chamo ainda de creche, mas eu sei que é escolinha infantil, tá? Mudou, na minha época era creche, quando eu tinha filhos pequenos, não diziam escolinha infantil. Mas tenha um calçado, gente, para usar lá dentro. É muito importante. As crianças que vêm, não, gente, o bebê nem se fala, né, gente? A mãe vai entregar, vocês vão pegar o bebê tranquilo, gente, o bebê não está contaminado, por favor. Quem pode contaminar o bebê no narizinho e tal é o cuidador ou a mãe e o pai sem cuidados. Quando é que eu vou usar luva, gente? Pensa comigo. A luva, eu vou falar bem devagarinho. A luva não é para proteger as minhas mãozinhas, que já estão calejadas. A luva é para proteger ou a comida, quando eu vou usar luva para manipular a comida, ou a pessoa. Não é para me proteger. A não ser que eu esteja lá no hospital mexendo, que é outro assunto. Mas vamos falar de um ambiente saudável. Gente, eu vou trocar fralda. Pode colocar a luva, eu acho legal colocar a luva, porque vai limpar ali o cocôzinho do neném, enfim. Quem tem filho, já teve, é cuidador, sabe que tem N momentos, N situações ali. Aí eu tiro a luva depois e eu coloco no lixeiro, certo? Lavo minhas mãos, passo álcool. Lavar as mãos com água e sabão e passar álcool, excelente. Não tenho álcool, lavei bem com água e sabão, é seguro também, mas se eu tenho os dois, melhor ainda. Então, eu posso usar luva sim. Agora, adianta eu colocar luvas nas mãos? Se eu vou lá, eu tô com meu bebezinho, eu escutei que ele tá chorando lá na escolinha. Aí eu aproveito, dou uma coçadinha no nariz com a luva, né? Porque eu tô com coceirinha, ou eu assoo, preciso assoar o nariz que eu tenho rinite antes de pegar o bebê. Eu tô de luva, eu não lavo as mãos, não passo álcool 70. Para que serviu a luva, gente? Para nada, certo? Então, quando eu uso luva, vou trocar fralda, uso luva sim, mas eu não posso com essa luva ficar mexendo. É no momento de trocar a fralda. Antes de calçar a luva, eu tenho que desinfetar minhas mãos com álcool 70, porque não adianta eu pegar a luva com a minha mão que eu fui no banheiro, que eu mexi no nariz. Então, isso, gente, é muito clássico de acontecer. A gente vê em tudo que é lugar, pessoas usando a luva e não serve para nada. Sério, desde padaria até... Tu vai lá na padaria, botou a luva para pegar o pão, mas aquela luva já rolou em tudo que é lugar. Vale para todos os lugares. A luva, gente, para ela ter utilidade, ela tem que ser bem usada. Então, o professor pergunta, é bem importante. Quanto aos médicos que usam jaleco, máscara de acrílico e tal, eu, conversando com o doutor Alexandre, que é um pneumologista que atende pessoas, ele usa uma máscara normal e um jaleco normal. Os dentistas, gente, eu tenho familiar que trabalha com odontologia. Trabalharam durante todo esse tempo, eles não pararam, porque um médico que está com dor de dente, ele não pode ficar com dor de dente.
A pessoa que dá aula não pode ficar com dor de dente, ela precisa ser atendida, né? A pessoa que limpa lá um escritório, ela não pode ficar com dor de dente. O que eles vão ter? Cuidado, gente. Usa máscara, usa álcool 70. Então, gente, esses não precisa ter proteção extrema. Quem é que vai ter proteção extrema, gente? Os nossos queridos médicos, enfermeiros que estão lá direto nas UTIs, nos blocos cirúrgicos, gente. E que muitos deles, mesmo com toda a proteção, em algum momento, eles são contaminados. Eu não sei se para o professora, a Stephanie, né? Ai, desculpa, é a Stephanie. Eu não sei por que eu li Stefano. É essas alturas do dia já. Ficou claro, gente, Ana? Prof, só lembrando que nós estamos nos últimos 9 minutos. Tá. Aí acho que a gente abre para mais uma pergunta, se alguém tiver, e depois a gente pode, enfim, pensar no encerramento já. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de escrever no chat, por gentileza? Acho que ficou tudo bem claro, prof. Sem perguntas. Quer que eu faça um encerramento, Ana? Eu queria, então, não sei se tu queres encerrar o assunto, por favor, Rosana. Sim. Depois eu vou convidar uma das coordenadoras do Núcleo da Educação que promoveu o evento para a gente fazer um fechamento. Eu quero deixar uma mensagem, assim, para os educadores, que eu, assim, ó, desde que eu me lembro de ter o meu primeiro professor, que foi um professor... Desculpa te interromper, surgiu uma pergunta aqui no chat, é a última, Atividades práticas, já existe algum protocolo diferente, exemplo, aula de educação física. Gente, as recomendações, tanto da Organização Mundial da Saúde, obrigada, Tuane, pela pergunta, muito boa. Existem recomendações de que as atividades práticas sejam realizadas principalmente ao ar livre, aquelas atividades mais recreativas, não atividades que envolvam tipo dupla, quarteto, junto. Atividades tipo, o jogar bola também, tem que cuidar, porque, gente, vocês estão trabalhando ali com a questão da manipulação, né? Então, atividades corrida, gente, atividades recreativas, onde não envolva o pegar, entendeu? Que as pessoas fiquem mais afastadas e que seja um ambiente aberto e não fechado. Normalmente, eu acredito que as atividades nas escolas de educação física, elas são mais de prática. E se forem jogos em sala de aula, por exemplo, um dia de chuva, não tem um ambiente, um ginásio, vamos supor. A gente pode montar grupos, gente, mas esses grupos têm que manter o distanciamento. Por exemplo, quebra-cabeças ou bingo. Vamos pegar o exemplo do bingo. Cada aluno vai receber a sua cartela plastificada, né? As mãos têm que ser desinfetadas antes com álcool, sempre colocar uma bomboninha de álcool na mesa do jogo, e as pessoas têm que manter o distanciamento. 2 metros sem máscara, né? Longe, por exemplo, a mesa quadrada, um num canto, põe as mesas de aula, outro no outro, para que mantenha o distanciamento, para que não fique sem educação física. Outra forma, quando chove, por exemplo, se as escolas têm informática, que eu estou aqui falando, pensando, quem tem, quem não tem, a questão dos jogos até digitais, como a gente diz, educativos, né? Trabalhar com música, por exemplo, numa sala bem arejada, certo? Trabalhar dança, a expressão, usar a expressão corporal nessa pandemia, gente. Nós temos o futebol, né? Que, vamos pegar o exemplo, né? Que eles se abraçam, quase se beijam, aliás, se beijam, né? Para comemorar os gols. Gente, isso também é uma coisa que eu me questiono, tá? Pode, ali pode, tudo bem. Pode? Fica a pergunta, tá? Certo? Eu não sei se eu consegui responder para a Tuane, mas o indicado são atividades ao ar livre. E eu me lembrei dos dias de chuva, eu lembrei da dança, gente.
A dança é fundamental, gente, a expressão corporal que acalma, a música, atividades de relaxamento, gente, que eles precisam, gente, tanto criança precisa música de relaxamento como adolescente. É que tem pessoas que pensam, gente, desculpa, eu vou ser sincera, até como mãe, eu já tive adolescente e eu lido com adolescente. Tem adolescente muito carente, muito deprimido, que precisa de muita atenção. E esse é o momento de nós mostrarmos que nós somos muito capazes de atender essa necessidade. Prof, agora, se você quiser deixar a sua mensagem final, por A gentileza. mensagem que eu deixo para vocês é uma mensagem de motivação, de amor à distância, de agradecimento por esse momento. Eu não posso falar muito porque eu sempre me emociono, porque a gente vive num momento de muita emoção. Mas um momento de dizer para vocês que não esqueçam o cansaço, se cuidem, mas é um momento que a gente tem que buscar força até às vezes de onde a gente não tem. Mas a gente tem e desconhece a força que a gente tem às vezes. Então vocês são muito importantes. Essa coisa de que os médicos são importantes, claro que eles são, mas quem formou os médicos? Quem deu base para eles? Vocês são muito importantes, se valorizem. É isso que eu desejo. Coloquem em prática aquela criatividade que vocês têm adormecida às vezes, que às vezes a gente deixa a nossa criatividade adormecer e é nesse momento que a gente mais cria. É no momento da dificuldade que surgem as maiores criações, na maioria das vezes, por necessidade. Então, gente, parabéns por vocês existirem e sejam fortes, corajosos, trabalhem. E eu estou aqui, a escola, eu tenho certeza que o professor Mauro, eu posso falar isso com segurança, nós estamos aqui também para contribuir no que precisar. E se precisar alguma coisa que eu mande escrito, gente, tipo sugestões, assim, sabe que eu sempre gostei muito do magistério, né? Independente da idade, então, o que precisar, estamos aqui, tá? Obrigada. Obrigada, prof. Eu convido agora ou a prof. Vanessa ou a prof. Arani para, em nome do núcleo, fazer o agradecimento final. Prof. Vanessa, prof. Arani, alguma de vocês pode abrir o microfone para fazer o agradecimento final, por favor? Sim, Vanessa, vou liberar para você. A princípio aqui está ok. Deixa eu encontrar você na lista, por favor. Aqui, acho que agora vai dar certo. Ok, certo então. Boa noite, pessoal. Boa noite, prof. Osana. A gente gostou muito da colocação de você. Em nome do núcleo, a gente queria agradecer muito. Foi uma noite muito agradável, de muito aprendizado, de muito conhecimento. Acho que faltou tempo para tantas experiências e coisas legais, né? Que a gente poderia ter falado mais, ter pedido mais. Então, em nome do Núcleo de Educação, eu agradeço muito a sua presença. Acho que foi bem válido e de muito aprendizado. Muito obrigada e agradeço a todos pela participação. Foi uma noite valiosa. Boa noite a todos. Ana. Obrigada, prof. Vanessa. Obrigada. Eu, em nome do Centro Empresarial e do Núcleo de Educação, queria agradecer primeiro o professor Mauro, que conseguiu a agenda com a prof. Osana. Obrigada. Osana, muito obrigada por compartilhar conhecimento. Acho que é sempre válido. Todos que estiveram aqui, nós tivemos uma sala lotada com 90 participantes. Acho que contribuiu muito para todos. Qualquer dúvida, o Centro Empresarial está à disposição. Se vocês quiserem nos inscrever, nos mandar um WhatsApp ou
ligar, enfim, estamos abertos, temos contato com a Prof. Osana e com o Prof. Mauro, qualquer dúvida nós repassaremos a eles. Desejo a todos uma boa noite e até o próximo evento. Obrigada.